Boa noite a todos e todas. Eu sou a Tânia Basto, eu sou professora e coordenadora, professora da rede municipal e coordenadora atualmente da Biblioteca Popular Cora Coralina. A nossa biblioteca Cora Coralina faz parte do sistema de bibliotecas populares de Niterói, que é constituído de 6 bibliotecas, além da nossa, que fica no centro de Niterói, ali na Rua São Pedro, em frente à Catedral São João Batista. Nós temos a Biblioteca Anísio Teixeira, no Campo de São Bento, a Biblioteca Monteiro Lobato, no Barreto, a Biblioteca Aguinaldo Silva em Biripiranga, Litsi Frois em Jurujuba, e a Biblioteca Silvestre Mônaco. Silvestre Mônaco, estou me dando cola. Silvestre Mônaco na Ilha da Conceição. Então são essas 6 as bibliotecas que compõem o nosso sistema de bibliotecas populares de Niterói. Nós temos, cada biblioteca tem uma página no Facebook. Através do Facebook nós divulgamos as nossas atividades. Durante todo esse período de pandemia, nós fizemos várias atividades online, vários encontros, lançamento de livros, rodas de leitura, lives, muita coisa aconteceu. Cada dia uma biblioteca posta alguma coisa, são em número de 6. Além do Facebook de cada biblioteca, tem também uma página no Instagram, que é BibPopNit, Bibliotecas Populares de Niterói, onde também é compartilhado toda a nossa programação, tudo que acontece nas nossas bibliotecas é compartilhado ali diariamente, também no Instagram. Hoje nós estamos aqui para concluir uma parceria que foi bastante significativa para nós durante esse ano de 2021, que é essa parceria com esse lugar maravilhoso de onde nós estamos agora falando, que é o Solar do Jambeiro. Nós realizamos durante todo o ano, desde março, um encontro literário. A cada mês um tema era escolhido, ou uma pessoa relativa àquela temática importante do mês. E hoje a gente está se despedindo, não dizendo adeus, porque ano que vem queremos voltar com certeza, porque foi uma parceria bastante importante e que nós realmente soubemos honrar e que nós queremos continuar, mas em dezembro não acontece aqui no Solar, então a gente deve voltar em março, então fiquem ligados na nossa programação. Hoje nós temos uma convidada para lá de especial, porque é o mês da consciência negra. Nesse mês da consciência negra, vários encontros têm acontecido na nossa cidade, promovidos pela prefeitura, promovidos pela secretaria, promovidos pelo sindicato de professores, o SEP. Vários encontros têm acontecido. E hoje nós convidamos uma pessoa que é um ícone na luta antirracista, feminista, aqui na nossa cidade. Há muito tempo ela está engajada nisso, acho que desde criança, desde os 13 anos, Desde os 13 anos, olha isso. Eu vou aqui falar para vocês quem é essa pessoa maravilhosa, que é a Ana Cruz, uma mineira linda que eu tive o prazer de conhecer nas lutas também. Ela é uma lutadora de sindicato também. Ana Cruz é mineira, de Visconde do Rio Branco, é comunicóloga e mora em Niterói. Iniciou a carreira literária em 1995, tendo 6 livros publicados. É feito de luz, com perdão da palavra, é feito de luz em 1995, com perdão da palavra em 1998, Mulheres que Rezam 2001, Guardados da Memória 2008, Eu Não Quero Flores de Plástico 2016, e esse livro maravilhoso, Insurreiças, Mulheres de Minas, que foi lançado o ano passado, ainda na pandemia, em 2020. E ela, além desses livros, são 6, ela também tem um CD, Sublime Ancestralidade,
que é uma performance musical com poemas de sua autoria, lançado em 2015, e um DVD literário, Mulheres Bantas, Vozes de Minas Antepassadas, lançado... Vozes de Minhas Antepassadas, desculpe, de Minhas Antepassadas, lançado em 2011. Seu trabalho é pesquisado por diferentes pensadoras, nos espaços literários das universidades públicas. Há, por exemplo, 2 dissertações de mestrado a respeito do seu trabalho com o seguinte título: A Questão da Memória e da Identidade na obra de Ana Cruz e Conceição Evaristo. Está vendo, não é pouca coisa não, com Conceição Evaristo. Está entre os escritores e escritoras contemporâneos cujo trabalho literário está presente em literatura e afrodescendência no Brasil. Ana Cruz, ela iniciou o movimento das mulheres feministas negras, isso nos anos 70, né, Ana Cruz? Eu vou 80, dar a palavra para você, 80, para você falar, porque eu quero que ela, agora eu vou dar a palavra a ela. Ela começou com pessoas muito importantes que já tinham começado, pessoas mais velhas do que ela vai falar sobre isso, a Leila Gonzalez. Feita de forma independente. Isso é muito, muito difícil num país como o nosso, onde o incentivo é pouco, né? É praticamente nenhum, e as editoras muito, muito inacessíveis. Então é uma honra muito grande ter uma pessoa dessa aqui do nosso lado hoje para falar desse trabalho, e sem mais delongas, com a palavra minha querida Ana Cruz. Quero agradecer a Tânia pelo convite, né, Coralina e toda a equipe ali. E é um prazer estar aqui com o Juliano, que eu já conheço, né, o Monteiro Lobato, e as pessoas que eu não conheço também, e toda a equipe de organização, né, a Isa. E eu até queria te pedir licença, Tânia, como a Isa tem um trabalho com a gente, na questão racial, lá do projeto de Mulher Negra, eu queria convidá-la para poder também sentar aqui para a gente. Tá bom, Isa? Fica à vontade, ué, claro. Senta aqui para a gente, tá? O microfone aqui. E senta, você está sendo convidada, já pedi licença, porque aí já vem desenvolvendo um trabalho na questão de educação antirracista, com uma pesquisa muito interessante com crianças, que é parte do nosso trabalho. Eu só vou colocar o seguinte, acho que a gente já não tem mais 50 minutos. Então eu queria que alguém cronometrasse, que eu falo. Elas vão avisar quando faltar 20. Não, eu quero fazer 10 minutos, tentar fazer uma fala de 10 minutos, que aí também dá tempo. Tenta Isa, né? Apresente a Isa, presente. A Isa é professora da Rede Pública de Niterói. E aí dá tempo de todo mundo falar, né? Pra gente fazer uma coisa de mais de roda de conversa mesmo. É bacana, eu acho legal. Então, a Isa é do nosso projeto Mulheres Negras com Sensibilidade, que é um trabalho que a gente já vai fazendo há 10 anos, ela foi incorporada. Tem uma pesquisa nessa área da questão da criança e adolescente, e todo esse debate da educação infantil, do debate antirracista, que para a gente é fundamental, porque a criança ela é o primeiro ser impactado na educação, né? Com relação à questão racista. Eu sempre falo que a evasão, a criança negra e pobre, sobretudo a criança negra, ela é convidada a abandonar a escola, né? Que a escola acaba não sendo um lugar de acolhimento, a escola é um lugar de reprodução do racismo. Então, assim, mais uma vez eu quero te agradecer, e alguém cronometra aí. Então, assim, eu vou falar 10 minutos, porque, não é assim, porque senão aí dá para todo mundo que vai e volta, enfim. E aí, assim, a Tânia fica falando essas coisas, eu morro de vergonha, né? Que ela é uma muito querida e muito séria naquilo que faz, e nós nos conhecemos no lançamento do Eu Não Quero Folha de Plástico. Então, pessoalmente, mas já me conhecia muito de novo. E aí foi muito cantor, fez um sucesso lá em 2016. E foi muito, assim, eu tenho, né, assim, tem esses elogios das pessoas que a gente fica meio sem graça, mas na verdade a gente vem numa luta, né, assim,
A gente faz a luta porque acredita, mas a luta das mulheres e a luta, qualquer luta por direitos, não tem muito, não tem esse glamour todo, né? E a gente sabe que a gente está nela porque a gente acredita e é ela que nos move. Né? Eu sempre falo que o lugar da luta, o lugar do coletivo de luta, esse lugar coletivo é o lugar que faz a gente crescer como seres humanos, sabe, faz a gente crescer como pessoa que quer uma sociedade com equidade, né? Então, e faz também a gente se autoconhecer. Não existe o conhecimento e não existe o fortalecimento de qualquer projeto de transformação se ele não está no coletivo. A gente aprende no coletivo, né? Um adquire o conhecimento do outro e se ampara o lugar seguro em processo, viu, Tânia, né? O lugar seguro nos processos de adversidade de luta é junto. A gente só se defende junto, não existe, eu fico escondido aqui, não, é juntos. Só junto que a gente é uma ameaça. Então, assim, e só junto que a gente conquista as coisas, que a gente se impõe. É difícil? Porque somos humanos, temos diferenças, mas a gente está aí, né, com as diferenças, e tentando construir. Só o lugar seguro é o lugar da luta, é o lugar coletivo. E isso a gente pensa quando a gente percebe que a gente toma conhecimento que os negros e negras viveram 388 anos no regime de escravidão, de escravização. Isso é uma loucura. A nossa população negra não tem noção, a coisa é tão impactante, é tão enlouquecedora, que a nossa população negra não acordou para essa questão. E o racismo ele é tão bem estruturado que nós não resolvemos, a sociedade brasileira não resolveu, e o processo do racismo ele se mantém. Né? Foi um planejamento, uma coisa tão bem planejada, que até hoje nós estamos sendo negros e negras impactados pelo racismo. Né? Toda a violência do racismo, que durou 388 anos, ela não parou. Então, assim, a gente não pode pensar o racismo como uma coisa um acontecimento, não. Ele foi extremamente bem pensado ideologicamente. Ele criou toda uma rede para se fundamentar, que incluiu a religião, né? Ele criou toda uma rede de pensamento ideológico e político para poder se perpetuar. Então, se perpetuar com toda a sua violência. E a gente naturalizar essa violência, né? Que é essa violência contra a população negra, que iniciou lá no processo de escravização, que iniciou em África, ela permanece. Né? Os nossos corpos são violentados e é muito interessante que as pessoas, assim, tem um vídeo muito bom que eu vou mandar para a Tânia, que é curtinho, de nem 1 minuto, que fala de todo a processo da igreja, né? Dos jesuítas, de pagar, de abrir mão de pagar para dar imposto, negociando com escravizados. Então, assim, matar, explorar, estuprar durante 388 anos, violência da mais absurda com adulto e criança, não era pecado. Entende? Porque a igreja decidiu o que era pecado, porque o racismo tem isso. A ideologia política do racismo tem, qualquer forma de opressor tem isso. E a religião acaba sendo também somando com isso. Quer dizer, então o negro não é filho de Deus, não tem alma, então você pode escrachar para poder ele ser aquele ser que vai promover a sua riqueza enquanto homens e mulheres brancos. E a sociedade brasileira não resolveu isso, porque os brancos odeiam os negros, né? A sociedade, seja de direita ou de esquerda, eles não gostam da população negra, porque ela não está a serviço deles, né? Então, assim, tem consciência, tem alguns que tem, outros não, mas não gostam, tem raiva. E os negros são extremamente impactados, nós negros somos impactados com isso. E ainda que nós não falamos que nós não temos mais consciência, mas assim, a população negra tem medo da branquitude, que ela sabe que ela é violenta. A branquitude, a mata com segurança pública, as mulheres negras recebem menos anestesia. Nessa pandemia, a população negra. Não tá? Passa um som, tá? Nessa pandemia,
as mulheres negras e a população negra foram que mais morreram, que não foi só porque não tinham um plano de saúde ou coisa semelhante, até nos hospitais públicos, porque era que mais era deixada para lá, era menos assistidas. Morreram também porque tinha problema sério de saúde, etc. e tal, mas também aquela que tinha menos assistência, né? As mulheres negras são as que mais morrem. Nessa pandemia, as mulheres negras grávidas foram as que mais morreram. Assim, porque é isso, não se tem, as mulheres negras tomam menos anestesia, tomam ainda, né? E não é só na saúde pública, não. Saúde privada também mata, nos mata da mesma coisa que a saúde pública nos mata pela questão do racismo. Aí vem a desculpa que a gente não é humana. E aí, então, você não sente dor. Então, você pode tomar... Então, é toda uma situação de descaso. É um descaso da sociedade brasileira branca com a população negra. Isso repercute na escola. Então, se voltando um pouco para a nossa literatura, né, para falar do que a luta não tem romantismo, mas tem assim, uma consciência. Ontem eu falei, olha, ontem numa live, a gente tem que parar, estou falando para nós mesmos, a questão negra, etc. e tal, que às vezes a gente pensa que a gente é uma colônia, como é uma colônia de japoneses, uma colônia de italianos. Não. Nós somos uma população, 54, qualquer coisa por cento, né? 53,8% da população brasileira. E aí, mas se a gente não tem nessas 53%, nem 2% de pessoas que militam, que têm uma visão e que sentem assim, não, eu tenho orgulho de ser negro e eu vou enfrentar essa questão do racismo, porque não é porque as pessoas não querem ter consciência, porque no cotidiano tem uma rede que funciona. Você acorda de manhã, é o seu vizinho, sai na rua, é o mercado, entra no ônibus, aí o outro fala com você, entra no Uber, entra no táxi. Então, é o tempo inteiro essa rede que faz a manutenção do racismo. E tem a mídia também, que a mídia está a serviço do racismo. Então, assim, a gente é nós por nós. E aí a gente vem nessa batalha e pensar que a luta dos escravizados, nossos antepassados, assim, a luta pelo fim da escravização foi uma luta feita pelos negros, né? Que vieram de África na condição de escravizados, foram trazidos, mas já tinha cultura, né? Centenas de anos antes do europeu invadir, já existia ciência, engenharia, a tecnologia e a ciência dominavam o mundo africano. Os europeus não tinham nada, só tinha violência, né, o pensamento estratégico de como explorar o outro, explorar o negro, os indígenas. Então, quando a Tânia traz, eu acho que é muito interessante a gente falar disso, quando a Tânia traz a gente para falar de literatura, a literatura é o lugar da gente. O meu objeto na literatura é memória e identidade negra. E é para trazer esse resgate, né? Porque nós estamos escrevendo, porque como a gente é invisibilizado, as pessoas não sabem que os negros estão escrevendo, que de África vieram os intelectuais, vieram os ricos, os reis e as rainhas, eram tão inteligentes, né? Esse povo intelectual que vieram na condição de escravizados, porque mesmo tendo diferenças, porque um era do norte da África, outro era... Quer dizer, mesmo, né, não é todo mundo igual. Ser negros e negras significa muitas coisas diferentes. Mas quando chegou no processo da escravização, a cultura fez o quê? Com que tivesse uma estratégia de união. Então, assim, você vê que foram, né, os negros resistiram e brigaram, as mulheres negras o tempo inteiro, né? Todo o projeto estratégico e político das mulheres negras quilombola, de fuga, de montagem, de pensamento, de estratégia de matar, né, os colonizadores, as mulheres negras, os negros não deram folga o processo da escravização. Terminou? Tá, então, para concluir, então, assim, a literatura negra traz isso. Né? Acho que a gente, na nossa literatura, na nossa poética, a primeira escritora negra que a gente tem, que é Alda... gente, lá... Não, que escreveu... Não, gente, que escreveu agora, a Maria Firmina do Reis. Gente, essa mulher escreve em 1849. É uma loucura. Você vê essa mulher com a inteligência política, estratégia, escrevendo romances.
Então, assim, nós negros estamos aí com a nossa intelectualidade, com o nosso pensamento de mundo, tentando, desde sempre. Então, engenharia, medicina, engenharia naval, tudo isso nasceu. Os continentes negros, quando os colonizadores chegaram, eram ricos, né? Eram ricos, o continente africano, eram ricos e pensavam, tinha um mundo elaborado. Um mundo cientificamente, tecnologicamente elaborado. Então, assim, desconstruir isso é um papel da literatura e é um papel da escola. Mas você tem toda uma dinâmica, porque é o seguinte, o dia que a população negra, né, assumir o poder nesse país, e que esse poder assumido aos poucos não é assim, né, porque a gente já caminhou bastante, assim, a riqueza dessa elite vai embora. Eu sempre falo, não é só... E a mídia e toda a direita está a serviço... Não é só quando uma pessoa negra consciente ocupa a televisão, por isso que nós não estamos lá, que a mídia também já decidiu que é o negro que fala. Você tem também o quê? Vai falar o negro que não tem muito... Vai falar mais mansa para poder... Você, quando coloca uma pessoa negra, a população negra na TV ou nas mídias, ela vai puxar outro negro que está com mercado, que tem um empreendimento. Então, não é só o capitalismo racista que perde. Perde também, eu sempre falo, perde as lojas de departamento, né? Os pontos da vida frios, pontos quentes, pontos frios, porque as lojas americanas da vida. Então, assim, é muita gente que perde. Porque quem sustenta a economia desse país, a riqueza desse país, é a população negra e a população pobre. E os ricos, né, não querem perder esse lugar. E aí, fechando a história de Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, porque essas mulheres, né, foram as mulheres que reorganizaram o MNU em 78, eu as encontrei nos anos 80, com um pouco mais de 13 anos, tinha lá por 78, 79, essas mulheres estavam com a gente. Lélia já estava na PUC, já coordenava a sociologia, o departamento de sociologia da PUC, mas era uma intelectual. E toda a base desse movimento feminista interseccional nasceu na nossa época. O nosso primeiro encontro de mulheres negras nacional foi em 1988, que não dava mais para caminhar com as feministas brancas, porque ela só queria falar de questões e que não mexia na questão de raça nem de classe. Foi lá em Valença, com ônibus de mulher vindo lá do sul da Bahia, não sei de onde, de Recife, quebrando e chegaram. E foi um encontro lindo, 1988. Pode buscar lá, que vocês vão encontrar alguma coisa. E daí a gente começou a caminhar, e daí a gente foi construindo conteúdo, aí tinha Beatriz Nascimento, Lélia Gonzalez e tantas outras. Então, assim, é um pouco essa literatura tem que ter essa característica, de trazer toda essa capacidade da gente fazer os nossos trabalhos poéticos, mas também trazer essa história, né? E construir, de fato, um país democrático que tenha os negros também como protagonistas, os negros como protagonistas, né? Que nós ainda não somos protagonistas nessa sociedade tão excludente. Eu não sei se não, assim, você quer ir para falar um pouquinho também? Acho que é um pouquinho Então, o livro... Não, assim, fechando 2 minutos só para poder falar do livro, que todo mundo fala que eu não falo da minha literatura. Então, eu tenho 6 livros, né? E o meu objeto na literatura é Memória e Identidade Negra. E eu quero falar... tem toda uma preocupação mesmo em trazer o protagonismo das mulheres negras nessa literatura e trabalhar a literatura mesmo como um lugar da gente. Como nós temos um problema sério, porque quando eu falo que os negros têm medo de branco, a gente tem o problema também da fala. A gente não tem um lugar de fala nem na política, né? A gente tem uma esquerda, eu sou um ativista, e eu acho que os negros têm que estar na política, tem que estar no partido, não sei qual partido, mas tem que estar militando no partido também. Tem que estar no movimento social, porque não existe transformações se você não está, né? O movimento social, os coletivos negros, o movimento de mulheres, eles têm que pensar políticas públicas para que os partidos políticos, né, as instituições façam acontecer legalmente nos seus fóruns. Mas os negros têm que estar lá, porque se a gente não quebrar essa hegemonia branca do poder, a gente não vai ter política de ação afirmativa, porque nós não temos política de ação afirmativa, nós temos política de cotas, né?
Mas política de ação afirmativa capaz de impactar e mudar e fazer essa transformação, a gente não tem. Da mesma forma eu falo, então a minha literatura, para mim, é um lugar também de fala, para poder expressar, para poder atrair de uma forma mais, passando pela subjetividade, porque assim, as pessoas levam um susto quando eu falo assim, os negros têm medo de branco, e tem, sabe? Porque é o seguinte, porque eles são violentos, e os negros não têm consciência do seu pertencimento. Então, e é muito pesado você fazer esse enfrentamento. O meu vizinho, que é um homem que nunca trabalhou na vida, sabe? Que fica o dia que almoça e dorme. Eu estou morando há no menos de 2 anos, minha casa. E aí, eu grito fora Bolsonaro e ele fica puto. Aí eu coloquei no lugar dele e não falo mais com ele, porque ele sabe por que ele fica puto? Porque ele não pode ter, ele está aquém de mim, sabe? Mas ele não pode ter essa mulher preta contrariando ele. Porque está acostumado a falar e os pretos recuarem. Está entendendo? Porque assim, nem fala, mas na hora de pedir voto, porque ele vai na favela pedir voto, para o candidato dele que fica esterilizando as mulheres. Que é assim que ele falou comigo, que todo preto mora na favela, para a população branca, né? Que assim, todo mundo acha que eu moro na favela, que a Isa mora na favela, nada contra a favela, mas basta ser preto para achar que moram na favela. Ele vai falar assim, você não tem ninguém querendo fazer cirurgia para tirar trompas, não é isso? Porque assim, Niterói é muito comum, porque é assim que ele ganha a eleição, mas depois, quando a polícia pega, ele ganha a eleição pedindo voto de mulheres, esterilizando mulheres, mas na hora que a polícia pega um menino que está roubando, se não mata, porque eu vi ele falando, é um absurdo a polícia não ter matado aquele neguinho, porque ele tirou a proteção do corredor, que tira o som, então a cozinha dele é dentro da minha sala praticamente. E o dono da casa devia ter brigado com ele. E aí, então, tudo que ele fala eu ouço, entende? Aí, quando eu xingo o Bolsonaro, ele grita. Se ele vai na passeata de manhã, eu vou poder derrubar o STF, à noite eu vou lá. Vai, mas eu grito, porque é um absurdo, ninguém vai me calar, porque é assim que eles querem. Que ele é o retrato, ele é um tosco, mas ele é o retrato da sociedade branca racista desse país. E como ele é muito tosco, ele acha que ele pode gritar da casa dele lá, ficar me mandando indireta, sabe? Então, assim, não vai não, entende? Não vai, entendeu? Não vai mesmo. Não vai, ainda que eu tenho que pegar um pedaço de pau e ir lá para cima dele e apanhar, né? Porque... Mas, enfim, é isso, assim, é um pouco a literatura também é o meu lugar de expressar e de organizar e de mobilizar. Não é feita com todo o seu, né, com a sua sensibilidade que tem que ter, com a sua qualidade, para que realmente ela chegue, nos ajude a refletir, não só insuflar a nossa raiva, né, mas que ela traga essa reflexão do nosso autoconhecimento, que autoconhecendo, a gente entende a força que a gente tem enquanto uma população, enquanto pessoas negras, num país tão racista, né? Mas que tem um pertencimento, que tem um pertencimento de conhecimento e de cultura e de economia, porque as mulheres negras, elas têm essa força e esse conhecimento, né? Tanto é que esse país está de pé graças a gente, que quem trabalhou durante 388 anos fomos nós. E depois, quando o racismo percebeu que a nossa cultura, que tem a questão da multiplicidade, o lugar do candomblé do negro, o lugar do candomblé é o lugar também da política, da cultura e da arte e de mobilizar. O lugar da mobilização é o lugar do candomblé, da arte, porque tem a multiplicidade da cultura. A gente não tem um lugar cartesiano, nosso lugar não existe isso. Para nós é esse movimento, sempre foi assim. Então é um pouco isso, assim, eu estou querendo não comer não pegar os horários todos, assim, o tempo todo. Passa para cá? Como é que faz aqui? Não, eu estou achando muito bom, né? A fala da nossa convidada é sensacional. Mas a nossa convidada convidou uma outra convidada, que é a professora da nossa rede municipal, Isa Lúcia, e ela vai dar um depoimento também sobre um trabalho que elas vêm fazendo juntas há algum tempo. Agora, é isso mesmo, é fora Bolsonaro, sem medo, tem que gritar mesmo, ainda mais no momento que eles estão se sentindo tão empoderados, né? Estão se sentindo o máximo agora com esses governantes que a gente arrumou por aí na federação.
Uma mulher sobe e puxa a outra, e uma mulher negra sobe e puxa a outra. Então a gente tem que puxar as companheiras e fazer, tá fazendo, né? E sofre suas. Isso se fala, né? Chega pra cá, a cadeira. Chega pra cá. É, é. Tem a cadeira. Vai, mais pra lá. Vai. Boa noite a todas, todos e todes. Eu sou a professora Isa Lúcia, como a Tânia já falou. Também sou professora da Rede Municipal de Educação de Niterói. E nesse momento, né, obrigado, quero agradecer o convite da Tânia, especificamente da Ana Cruz, para participar. E falar um pouquinho, é difícil até falar depois da Ana Cruz, né? Depois dessa aulona aqui que ela deu. Mas então vou pelo viés da literatura, a importância da literatura na educação, né? Principalmente na educação infantil. Como a Ana já falou, é para nós quebrarmos essas amarras, né? Para trazermos para o foco, né? Principalmente nas nossas crianças. Nesse momento estou falando da educação infantil, que é o lugar que eu estou, né? Mas já trabalhei na rede também, nos segmentos, né, da educação básica, primeiro e segundo ciclo, na educação de jovens e adultos, e enquanto essa literatura precisa perpassar, precisa fazer parte desse cotidiano, né, dessas crianças, para que toda a nossa história, que é a história desse povo, né, que veio de África, faça parte do nosso cotidiano, do nosso currículo. Por quê? Lá que nossas crianças estão, para que essas crianças saibam, né, conheçam nossa ancestralidade, seus reis, suas rainhas, suas histórias, seus pertencimentos, que estão no nosso cotidiano, mas que são, de uma certa forma, invisibilizados no currículo e no cotidiano das escolas. Nós temos vários, né, vieses que precisam ser atravessados, que são atravessados e precisam ser visibilizados e, de uma certa forma, trazido por esses professores, para que essas crianças não se sintam reprimidas, para que essas crianças se vejam representadas nas histórias, né? Eu sempre pergunto, vamos trabalhar com os clássicos. Eu falei, onde é que estão as crianças negras nesses clássicos? Como é que nós vamos puxar esses clássicos para que essas crianças se vejam? Né? E hoje nós temos um vasto acervo de literatura negra infantil para todas as idades, né? Desde o berçário até lá para os jovens e adultos. Então, a escola precisa fazer deste lugar, precisa fazer desse cotidiano, fazer com que esse cotidiano seja também, né, impregnado, eu estou falando impregnado sim, de certa forma, a forma estética, poética, né, para que essa criança se veja representada lá. E nesse sentido, vem todos os outros itens, né, que essa criança precisa. Ela precisa gostar, né, aumentar a autoestima dessa criança, ampliar o vocabulário dessa criança, ampliar esse mundo, né, respeitar as diferentes culturas, as diferenças que se apresentam no cotidiano escolar. E o professor, para isso, precisa de quê? Precisa de uma formação, precisa entender mais. Aí precisamos falar da importância da Lei 10.639, da 11.645, que junta tanto a história dos povos originários, né, dos indígenas e dos povos africanos, os povos que vieram de África, e juntar com a nossa cultura afro-brasileira, porque isso tudo culminou num novo momento, né, dessa literatura. Né, a literatura que nós trouxemos e a literatura que nós temos hoje. Então, gente, eu quero agradecer e agradecer tanto a Tânia Bastos, a biblioteca, que nós já temos parceiras, né? A nossa escola já esteve lá, e falar que nós tivemos realmente alguns avanços, mas precisamos de muito mais. Obrigada, Isa. É que falta só 15 minutos. Então, Tânia, você, assim, rapidamente, que seria bom fazer uma rodada entre as pessoas, também agradecer a Secretaria de Educação, né? E também pontuar aqui o trabalho que o VU tem feito aí de articular os professores negros, né? Acho que é importante, vai ser um momento também, ano que vem, importante nessa perspectiva, e um secretário que está pensando na questão racial, né, Tânia? Então, a gente quer agradecer a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura também, né? Que através da Fundação de Artes de Niterói, que nos cede esse espaço, que nos dá vontade de sair, né? De tão perfeito, de tão maravilhoso que é o Solar do Jambeiro. Mas eu queria fazer aqui uma
situação que certamente a Ana Cruz vai confirmar. E antes... É o seguinte, aquela biografia que você viu está naquela mini bio que eu te mandei, que está no celular. Por isso você perguntou, tem história de Lélia, mas está naquela mini bio. Ah, tá, mas você já falou da Lélia. A Lélia. Eu lendo uma vez uma entrevista da Angela Davis, eu li uma entrevista e eu fiquei assim impressionada, porque ela estava dando entrevista aqui no Brasil, não é isso, Ana Cruz? Quando ela veio lançar o livro em 2019. E começaram a perguntar muita coisa para ela sobre o feminismo norte-americano, sobre o feminismo no mundo, sobre isso, sobre aquilo outro. Ela deu uma resposta que eu achei o máximo. Ela disse que ela ficava impressionada como os entrevistadores, os repórteres, ficavam querendo saber sobre o feminismo no mundo, se eles tinham aqui no Brasil Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, olha isso. E ninguém falava em Lélia Gonzalez e Sueli Carneiro. Aí eu me reporto a um grande pensador que eu considero um dramaturgo, que era Nelson Rodrigues, uma pessoa que revolucionou o teatro brasileiro, um cronista, um autor de mão cheia, um dos maiores. Quem quiser conhecer sua obra, leia O Anjo Pornográfico, de Rui Castro, que é sensacional. Ele tinha uma expressão que era maravilhosa, Ana, que eu quero lembrar dela agora, para exemplificar essa questão que a Angela Davis colocou, que o brasileiro tem complexo de vira-lata. Por que tudo é melhor dos outros? Dos outros é melhor por quê? A gente tem grandes mulheres aqui, pensadoras, feministas negras, que são hoje estudadas nas universidades, Conceição Evaristo, quanta gente maravilhosa, que é tema de dissertação e de tese de doutorado. E a gente fica Angela Davis. Poxa, vamos parar, né, de achar que nós somos inferiores. Em lugar nenhum do mundo, nós somos muito respeitados em tudo. Mas em muita coisa mesmo. Agora, as pessoas ficam nesse acanhamento, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Eu só queria contar essa passagem, porque eu acho que ilustra muito bem o que o Nelson Rodrigues falava, né? A gente tinha o melhor futebol do mundo e a gente tinha complexo de vira-lata em várias situações. Eu não quero, eu sei que a gente tem pouco tempo, são 15 minutos ainda, né? Mas eu não quero acabar isso antes de ler pelo menos um poema dessa poeta maravilhosa. Eu gostaria de ler, mas se você quiser declamar um seu... Se algum de vocês quiser colocar alguma coisa e saber quem é que está no Face, se tem alguma pergunta. Tem alguém aí? Porque esse evento está sendo transmitido, viu, gente? De forma híbrida, presencialmente e online também. Então, porventura, se tiver alguém perguntando, nem comentários, nada, de repente seria bom, né? A gente colocar os comentários. O que é que você acha? No início, aqui, Lígia Tinoco, o som sumindo, mas já voltou. Nós temos comentários da Lília, nossa companheira de luta também, Lília Silva, que é sempre presente nas lutas. Hoje não podemos deixar de gritar: parem de matar o povo negro. Elias presente. Muito bom. Lindo gesto da Ana Cruz como convidada, ter convidado a Isa Lúcia. Uma mulher negra puxa a outra. Elemi Ferreira. Lindas. Lília, infelizmente, esse acervo diversificado não chega à escola. Tânia Abreu, importante as referências que você fez sobre as escritoras negras brasileiras. Eu gostaria que a Isa falasse sobre a nossa luta pelas bibliotecas escolares e pela ampliação das bibliotecas populares. É porque o nosso encontro aqui é negritude. Se a gente tiver tempo ainda, com certeza, Lília, você vai ser
você vai ser agraciada aí com o seu pedido. É porque as pessoas que estão aqui presencialmente também gostariam de se colocar. Então, a gente vai tentar abrir para elas e a gente gostaria também de ler alguma poesia da, da, da Ana. Mas eu quero saber se alguém quer fazer alguma pergunta. Quanta gente tímida. Eu estou aqui para divulgar, né, a luta antirracista, feminista negra. Nós, das bibliotecas populares, estamos aqui para isso, para fazer, com todo respeito. Pois é, vou ler uma poesia aqui que é 1 minuto e você vai falar mais ainda, né? Então, tem muita coisa. Ela tem 6 livros publicados, todos de forma independente. Isso é uma coisa fantástica. É uma honra muito grande ter aqui a nossa querida Ana, né? Porque ela é uma leitora da maior importância, que se chama Pauline Chiziane. É muito, né? Não é pouca coisa, não. É uma honra muito grande ter uma pessoa que tem como leitora Pauline Chiziane, que esse ano ganhou o Prêmio Camões de Literatura, moçambicana, da Pesada, que participou da Frelimo, foi militante da Frelimo durante muitos anos. Essa história você vai contar daqui a pouco, essa história. Porque Moçambique, Angola, as músicas do Chico falando de Moçambique, falando de Angola, anos 70, anos 80, fervilhando, e aqui a gente pegando carona nos movimentos, é muito importante. Eu vou ler só uma poesia. Tem muita poesia, vocês comprem. Eu não quero flores de plástico. Está lá, entre na página dela, no Instagram, tem todas as obras dela. Tem uma poesia que particularmente eu gosto muito. Eu gosto de todas, viu, Ana? Fugindo deles. Boêmio não se prende a ninguém. A noite é sua grande companheira. Gostam tanto de mulheres que escolhem sair das paixões de forma sorrateira, pelas portas dos fundos. Não são preocupados com parceria ou cumplicidade, nem tempo para pensar em prosperidade. Boêmio de verdade é aquele sujeito que adoece cedo, com angina ou diabetes, mas demora a morrer. Conserva em casa uma mulher brava e ameaçadora que, devido à intimidade criada por tantas brigas, a mantém casada com ele até a morte dela. Ela é demais, não é? Ela é demais. Conta essa história para... escolhe outra aí, a gente vai ter tempo. Mas conta a história da Pauline Chiziane, que você estava no encontro, aí ela puxou um livro seu da bolsa. Essa história é sensacional. Conta. Eu vou contar, mas assim, já que eu estou sempre preocupado com o tempo, né? Que depois que encerrou, tá. Que é o seguinte, aí eu vou trazer, que eu não escrevo só coisas de memória e identidade negra, mas também tem essas coisas, tem de amor, tem de afeto. Eu vou ler esse contracapa que eu gosto muito, que é da Tantas Vozes Bantas, para ficar dentro também do tempo. Minas com as suas terras raras, minério, nióbio, com suas nascentes ferventes, que se constituem nas profundezas e resvalam pelos veios da terra. É sangue, é leite, é a insubordinada natureza de Minas, incorporada às mulheres negras, sem nuvens de constrangimento e sem cobiça à santidade, insubordinadas benzedeiras, parteiras e filósofas, senhoras cujo sentido da espiritualidade apurada no ritual silêncio de auscultar o outro, no refino das anamneses e no encantamento com a memória da sobra dos ricos tecidos, que com padronagem e origem distintas, que iguais a elas, sem embotamentos, resistiram aos séculos de rasgamentos públicos. Insurreiças quilombolas, performam a vida com suas causas e de todos os seus, tão encarnadas,
dispensando teorias para explicá-las. Mulheres que imperativas doutrinas não deram conta de atravessá-las. Disseminaram em seus corpos incertezas sobre suas condições de deusas e portadoras de múltiplos saberes. Então, assim, vem na contracapa, porque eu acho que traz essa coisa mesmo das mulheres, né, das insurreiças mulheres de Minas, né? Então, seria um pouco. Pauline e Gigiane eu já conheço de muitos anos, né, 5 minutos, e ela, porque ela tem conosco, a Pauline, ela sempre esteve no Brasil, e é maravilhoso o trabalho literário dela, uma pessoa super simples, e que hoje faz um trabalho com a Unesco, né, naquela região dela, que está mais ou menos 1.600 quilômetros da capital, e ela faz um trabalho com as meninas, porque tem naquela história rapidamente, das meninas que são iniciadas novas, para aumentar o clitóris, menina com 8, 9 anos, quer dizer, que é iniciada para poder criar todo um projeto de sedução, e que depois a confusão de tudo isso é que meninas com 13, 14 anos grávidas, tendo filho, abandonando a escola, e continua essa coisa do processo da colonização, da violência contra as mulheres, do abuso com as meninas. Então, ela tem um trabalho muito potente nessa questão, vale a pena pesquisar. E Pauline vem sempre ao Brasil, eu a conheço desde os anos 90, e conheço toda a história dela, e ela sempre pergunta, tem coisa nova? Né, que a gente tem a coisa do sentimento que nos atravessa, da nossa subjetividade, de todo esse contexto e eles têm um contexto muito violento, porque hoje, depois da guerra civil, de toda, né, da libertação, depois vem a guerra civil, e aí você percebe que, como colonizador, deixou marcas, que os homens negros africanos e aquela população de classe média são tão opressores com seus povos quanto os brancos eram no passado. Porque é só a marca da colonização, né? Então, Pauline é uma maravilhosa, uma mulher, uma escritora, e vai ter uma live dela amanhã, não é? Com a Conceição Evaristo, que é aniversário de Conceição amanhã, né? Pelo Itaú. Então, assim, eu vou ver e aviso para vocês. Então, é um prazer, eu quero agradecer, tá? E a gente pode marcar um outro momento fora disso aqui para a gente conversar, trocar, porque a gente precisa disso para crescermos juntos. E educação é um caminho, porque é por isso que a gente tem que lutar por uma escola antirracista, uma sociedade antirracista, porque as nossas crianças, como eu falei, elas são convidadas a fazer, a abandonar a escola, a evasão, porque elas não dão conta do racismo, porque os professores não estão preparados para isso, para trabalhar essas questões. Obrigada, Tânia, mais uma vez. Essa fala foi muito importante, a fala da Isa, a fala da Ana sobre o início de tudo, né? Que o início de tudo está na criança, né? É com as crianças o nosso compromisso maior, o nosso compromisso nas escolas e principalmente nas nossas bibliotecas populares. O que eu gostaria agora era de agradecer muito, muito o pessoal das bibliotecas que está sempre nos apoiando, né? As nossas queridas bibliotecas. Agradecer principalmente em memória pessoas que, se não fossem elas, essas bibliotecas nem existiriam. Então, eu sempre gosto de lembrar de duas queridas, são mais de duas, mas duas que, infelizmente, foram ceifadas por essa coisa horrorosa dessa pandemia, graças a um governo genocida, que a gente não pode esquecer mesmo, né? Nossa querida Nelly Rigó, sempre presente, se tivesse entre nós, ela aqui estaria, com certeza, prestigiando o nosso evento, e a nossa querida Margarete Martins. As duas pessoas que deixaram saudades imensas aqui para nós e que nós temos o dever de continuar esse legado. Outras pessoas se foram, não pela Covid. Há pouco tempo nós perdemos a nossa querida mestra, professora Maria Felisberta, que foi quem começou esse sistema de bibliotecas populares. E perdemos também a Carmen Sader, que foi outra pessoa, não foi Covid, mas nos deixou, infelizmente. Esse ano de 2021 tem sido muito doído, muito doloroso,
mas o nosso dever, o nosso compromisso é continuar o legado que essas pessoas deixaram, e isso muito nos honra. E quando nós trazemos aqui a Ana Cruz e convidamos a Isa, nós estamos exatamente pensando nisso, em continuar um legado. Isso tudo foi pensado por elas, isso tudo foi discutido quando elas estavam aqui entre nós fisicamente, porque elas continuam entre nós. Inclusive, participem da FLIV, que é a Feira Literária de Vila Ipiranga, que começou hoje, vai ter amanhã com o lançamento de um livro em homenagem a Margarete Martins. É muito importante as pessoas participarem. Elas têm uma página também lá no YouTube, que é FLIV, que amanhã vai tá lançando também. A Margarete se foi, mas ela deixou isso tudo já pensado. Ela já tinha pensado na FLIV, ela se foi, mas ela já tinha pensado na FLIV de 2020 e 2021. Tudo está sendo feito, dando continuidade ao que ela pensou, porque ela foi a nossa primeira coordenadora e a Felisberta era secretária quando o sistema de bibliotecas foi criado. E a Biblioteca Cora Coralina, que hoje eu tenho a honra de estar coordenando, foi a primeira desse sistema. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui presentes fisicamente, presencialmente, online, nos prestigiando. Por favor, continuem fazendo isso, que é muito importante para o nosso trabalho, que o nosso trabalho só continua, ele só acontece porque vocês estão aí. Muito obrigada. Mais uma vez, Solar do Jambeiro, louvado seja, coisa linda, e boa noite a todos e todas. A Isa... Ah, tá. Sim, sim. É porque eu estava falando em particular das bibliotecas populares, essas pessoas, né? Mas a Isa está lembrando de todos os profissionais e as profissionais que, infelizmente, também foram ceifados durante essa pandemia. É muito triste, mas a gente continua, a luta continua e nós temos que ter forças, porque é isso que eles esperam de nós. E a gente está aí firme e forte, né, Ana Cruz? Mais uma vez, obrigada, minha querida. Obrigada a todos e todas e boa noite. Fechou, né, gente?